Oi, gente, boa noite. Boa noite, Gabriele, tudo bem com você? Gabriele, me fala uma coisa, o som tá bom? Eu tô sem microfone. Lucas, oi, boa noite. Ah, que bom. Lucas, adoro o seu canal. Obrigada. Que bom saber disso. Muito obrigada. Quase que eu achei que eu não ia conseguir entrar hoje. Lucas, você é magista? Não, não sou. Ariela, boa noite. Olá, boa noite, Ariela, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho, né, gente? Eu vou esperar um pouquinho mais para ver se entra mais gente, porque hoje eu vou contar um relato para vocês ao vivo. Lucas, o que você pode me falar sobre o livro de São Cipriano? Ah, Lucas, eu não conheço o livro, assim, né? Eu nunca li, eu não conheço o conteúdo, assim, então fica difícil, né? Infelizmente, eu não vou poder te falar nada. Eu não conheço, eu não li o livro, fico te devendo. Ariela, estou sim, e você? Estou ótima, tá belíssima, obrigada. Gabriela, Gabriele, só pela misericórdia hoje. Me trouxeram problemas, absorvi tudo, acidentalmente. Sou uma esponja. Ai, nem me fala. Tem dia que o negócio está complicado, né? Nossa, não é só com você não, viu? Eu também. Às vezes eu passo assim, maior perrengue com essa coisa de captar, né, a energia, assim. É,
Ia falar um palavrão aqui. É complicado. Então, e olha que eu me cuido, né? Mas mesmo assim, às vezes, basta eu atender uma chamada no telefone e pronto. Já é dor de cabeça, é uma coisa horrível. Lucas, estou curioso pelo seu relato. O relato vai ser interessante hoje. Eu vou contar sobre um bilhete premiado. Vai ser bem legal. Essa coisa da sorte, né? Será que a sorte bate duas vezes na mesma porta? Vocês vão entender isso no relato. Lucas, a gente podia marcar de caçar fantasmas. Mas como assim? Bom, vamos. Vamos conversar, gente. Tem alguma pergunta? Pode fazer. Eu vou esperar um pouquinho mais, ver se entra mais gente, né? Ah, minhas unhas estão lindas. Eu ia fazer, não tive tempo essa semana. Eu vou fazer amanhã ou segunda-feira. Bonita essa cor de esmalte, né? Você acha que combinou comigo, Gabriel? É vinho, um vinho bem queimado, né? Olha que lindo. Eu sempre gosto de um vermelho assim mais aberto, né? Esse está bem escuro mesmo. Mas eu gostei, achei que ficou bonito, né? Lucas, você é muito legal. Obrigada. Eu quero passar esmalte preto. Nossa, adoro esmalte preto. Lucas, amo tudo relacionado ao sobrenatural. Eu também. Adoro.
Apesar de que às vezes, né, a gente passa assim medos, mas faz parte. Eu gosto. Principalmente se fosse para fazer uma exploração em lugares abandonados, assombrados. É bem interessante. Tem que ter coragem, né? Na verdade. Ah, sim, entendi. Caça-fantasma ou então investigação sobrenatural é bem legal, é uma exploração, né? Eu acho interessante. Claro que não é tudo que tem um lado bom, né? Tem umas coisas assim bem horríveis na exploração do lado espiritual e tudo é bem complicado. Gabriele, é a sua cara esse esmalte. É tendência agora. Cherry Nelis, o nome é esmalte cor de cereja. Nos anos 2000 se fazia muito. Acho que o roxo combinaria muito com você. Eu tenho roxo, preto, é as cores que eu gosto. Esse daqui, ele não é cereja, tá vendo? Ai, ele é jabuticaba e depois beterraba. Então eu passei primeiro o jabuticaba, depois o beterraba em cima, porque o beterraba ele é bem transparente, né? Ele é para realçar a cor. Eu gostei. Nossa, achei lindo. Eu tenho roxo, um mediano, né? Não é nem um escuro demais, nem muito claro. Essa coisa de. Ah, e o branco, eu gosto muito do branco também, esmalte branco. Essa coisa do esmalte, eu acho que é bem estilo de cada um, né? É bem pessoal. Tem gente que fica bem com uma cor, tem gente que não fica, né? Não sei, eu acho bastante peculiar isso. Lucas, eu tenho muitos livros e revistas sobre o mundo sobrenatural, até um grimório. Eu tenho. Ai, que bacana! Nossa, que legal, parabéns. Gabriele, esses esmaltes são da Risqué, né? O, o jabuticaba eu comprei da Colorama e, se eu não me engano, o beterraba foi da Risqué. Eu gosto bastante dos esmaltes da Colorama, assim. É o que eu mais uso, né? Arrisquei, eu uso os vermelhos, assim. Eu gosto dos tons de vermelho, né? Tem o vermelho claro, o vermelho vinho e o vermelho tomate bem clarinho. Lucas, só que não tive coragem de fazer os rituais. É, eu, como eu já tive umas experiências assim que não foram muito agradáveis,
Eu falo para você, Lucas, sabe, é bom você fazer se você realmente tem conhecimento, porque isso pode te trazer grandes problemas espirituais. Eu acho que tudo, né? A gente tem que fazer com consciência, responsabilidade. Se você sabe fazer, dominar e tudo, ok. Se você não sabe, eu aconselho você a estudar um pouco mais e não mexer, né? Não mexer com o mundo espiritual, porque é complicado. Então, pelo jeito que você está falando, então você é inexperiente, né? Cuidado, hein? Gabriele, eu também amo o branco. Gosto tanto daquele que parece incorretivo. E gosto branquinho, transparente, de francesinha. Bacana. Eu não gosto de francesinha, não. Eu gosto mesmo de esmaltar as unhas todas numa única cor. Mari, boa noite, meus queridos. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Gabriele, o que eu gosto, assim, é, clarinho, seria um rosa bebê. Sabe aquele bem rosinha, assim? Mas é muito difícil eu usar, sabe? É periodicamente, uma vez ou outra. Eu gosto mais na coisa, assim, bem mais cores escuras, né? Cores quentes, fortes. E base, né? Só usar base eu também gosto. Sim, Ariel, eu também. Eu também gosto do preto. Adoro esmalte preto. Aí, o engraçado comigo, porque daí fica tudo de preto, né? Roupa, esmalte, tudo, batom preto. Nossa, aí fica bem. Gabriele, um esmalte difícil de alguém gostar e combinar com alguém é o amarelo. Tanto de esmalte quanto qualquer outra cor. O amarelo, não sei, não acho legal, não. Como você falou, é difícil mesmo, né? É difícil combinar. Eu procuro usar cores que têm a ver comigo, com a minha personalidade. Eu vi um da Colorama hoje, ele é um verde água, bem assim, um verde bem claro. Eu já logo imaginei, né? Eu todo de preto, esmalte bem verde, bem clarinho. Eu acho que vai ficar show, assim. Eu vou comprar. Eu gostei da cor do tom do verde. Lucas, está tomando café? Não é chá, é chamate. Lucas, eu gosto de chá, chamate, chá de camomila, chá de hortelã, chá de erva doce, que mais? Chá de casca de maçã, adoro. Ama- Mari, e os meninos podem pintar também? Ah, pode, por que não, né? Aqui não tem preconceito. Eu acho que se o garoto se sentir bem, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né?
Eu conheço rapazes que usam um esmalte preto. Eu acho, nossa, acho da hora. Acho bem legal, assim. Eu não, eu não acho feio, sabe, gente? Eu acho que nós somos livres para fazer, para usar a roupa que quiser, se vestir da maneira que quiser, sabe? Comigo não tem problema com nada. Se o menino quiser usar esmalte, usa. Se quiser fazer maquiagem, faz. Não vejo problema nisso, não. Não é isso, né, que vai fazer o menino ficar menos menino porque está de esmalte. Nada a ver. Gabriele, fora que muda muito o esmalte quando passa numa unha curta e numa unha comprida. Ah, sim. É diferente, né? Eu acho que o esmalte, quando a unha é comprida, fica mais bonito, na minha opinião. Ariela, pode, ué? Lucas. Nossa, você tem mesmo gostos. Você, você, nossa, você tem mesmos gostos que os meus. Lucas, aqui na cidade onde moro tem um sanatório abandonado. Nossa, que legal. Você é de onde, Lucas? Lucas, estou me preparando espiritualmente para entrar lá. Você vai gravar um vídeo lá? Sou de Birigui, interior do estado de São Paulo. Ah, já ouvi falar. Gente, vocês já deram like? Dá like na live. Curte a live, dá like. Isso ajuda. Compartilha também a live. Eu vou esperar um pouquinho mais para mim poder começar o relato, tá? Quer ver? Agora são 8h23. Esperar um pouco mais. A gente já entra com o relato. Ah, que bacana. Lucas, você tem canal também? A Marighel, você tá bonitona hoje. Nossa, mortícia brasileira. Adoro, adoro a mortícia. Nossa, que linda. Acho ela belíssima. Faltava uma rosa vermelha, né? Para combinar com o look. Lucas, ainda não, mas vou fazer um canal. Isso aí, faz mesmo. Vai se chamar assim, Lucas Contatos Sobrenaturais. Bacana. Bem sugestivo também, né? Você tem mediunidade? Você é médium também? Já desenvolveu mediunidade? Ou não? Ou você apenas tem afinidade com esse mundo da espiritualidade, do sobrenatural? Gente, deixa eu perguntar para vocês. Quem aqui assistiu o, o meu relato
que o Eli Correia gravou, que eu postei na comunidade. Algum de vocês que está aqui presente assistiu esse relato? Aliás, assistiram os dois relatos da Casa Assombrada e do Palhaço do Brechó? Ariela, eu estava ouvindo o primeiro esses dias, mas ainda não terminei. Vou ouvir tudo do começo. Vale a pena. Eu que eu que enviei o relato, né, comigo. Nossa, eu fiquei morrendo de medo de ouvir com ele, mas eu ouvi umas 7, 8 vezes o relato do palhaço. É incrível, né? Como que uma produção por trás de um relato, como um negócio fica assim, bem elaborado, fica um trabalho lindo, né? Eu amei, assim, ver o trabalho, né, que ele faz, ficou simplesmente espetacular, sabe? Outra coisa, quando eu tenho uma equipe, quando eu tenho efeitos sonoros no relato, fica, nossa, maravilhoso. Fiquei muito feliz de ter os meus relatos gravados por, por ele, né? O Eli Correia. Ficou muito legal. A Mari, eu ainda não. Só assisti o de quinta que você postou. O vídeo, né? Você está falando? Mas esse relato não está aqui no meu canal, não. Vai na comunidade, no meu canal, você vai ver lá, que eu postei lá a foto do vídeo, né? E eu deixei o link também. É só clicar no link, você já vai lá para o canal dele e assiste. Ariela, eu fiquei imaginando a guerra de 2013, todos os cenários, as situações. É complicado, né? Mari, depois vou olhar lá e assistir. Assiste sim, vale a pena. Eu, que sou a dona do relato, fiquei com medo, porque ficou bem aterrorizante, assim. Uma coisa bem elaborada. Nossa, ficou maravilhoso. Legal, né? Ficou ótima a narração com ele. Ariela, você também assistiu da Casa Mal Assombrada?
Mari, você gosta de plantas? De plantas? Gosto. Eu gosto de jardim, né? Eu não curto muito plantas assim em vaso no quintal, né? Eu não tenho quintal, mas eu prefiro um espaço de terra, poder fazer um jardim com flores, muitas flores. Mas eu gosto sim, eu amo a natureza, amo tudo, planta, tudo, né? Eu só não tenho na minha casa vasos com plantas, né? Eu prefiro no chão, fica mais bonita. Na verdade, eu gosto de um jardim, né? Eu gosto de jardim grande e tudo. Canal do Kleber. Soa, boa noite. Olá, boa noite. Ariela, foi o da Casa Mal Assombrada que eu vi. O segundo, eu vi na comunidade, mas estava esperando a live começar. Ah, entendi. Bacana, você vai gostar também do segundo. Canal do Kleber. Presença, Kleber. Meu canal fala sobre sobrenatural, OVNIs, mistério, etc. Ah, bacana, bastante interessante isso. Ah, o Kleber, mas você faz exploração? Como que você sai explorando lugares ou só comenta, faz comentários? Gabriele, na minha casa tem um jardim, mas infelizmente tem um vizinho aqui que tem muitos gatos. Os gatos acabam vindo para cá e fazendo o jardim de caixinha de areia. Ai, aí não dá, né? Aí o jardim tem que ser bem, né, bem limpinho, bem cuidado. Mário, eu também gostaria de ter um quintal de terra, mas me contento com vasos. Já coloca a natureza um pouco mais pertinho. Sim, é verdade. É verdade. Concordo. Canal do Kleber. Relato. E vou no local também. Ah, bacana. Você é de onde, Kleber? Você mora onde? São José dos Campos, São Paulo. Ah, legal. Gabriele, toda a vizinhança já falou com ele sobre os gatos. Os gatos dele já chegou a arriscar o carro de um outro vizinho. Quando foram falar com ele, ele foi super estúpido e não se importou. Ah, é complicado, né? É muito complicado isso. Ariela, tem uma história aqui na minha cidade que acho muito interessante, mas não sei se é lenda ou verdade. O que se passou aí na sua cidade? Conta pra gente. Canal do Kleber. Temos uma lenda do canal chamado Gruta da Santa Cabeça. Veja bem. Interessante, intrigante. Nossa, que diferente. Tem muitos acontecimentos assim que são
bastante interessantes, né? Aqui na minha cidade, eu tentei gravar uma vez, logo na entrada da cidade, tem uma cruz de um padre, bem na entrada da cidade. E as pessoas acendem vela, colocam flores. Eu cheguei lá para gravar, né? Só que daí eu precisava de informação para falar no vídeo, né? Ninguém sabe informar nada, ninguém sabe falar nada, ninguém sabe a história do lugar, o que aconteceu. Eu só sei que o padre, ele perdeu a vida naquele lugar, né? E eu achei bastante interessante. Eu só não gravei porque não tem ninguém para me contar o que se passou lá, a história. Então, fica meio vago, né? Gravar um vídeo, jogar no canal e não falar nada, não explicar nada. Então, por isso que eu nem gravei. Mas é bem interessante o que aconteceu. Acredito que isso deva ter acontecido há mais de 100 anos atrás, né? Ariela, o pessoal daqui conta que quando é dia de finado, as almas saem do cemitério em forma de profissão, elas vão direto para a igreja matriz. Essa coisa do finados, né? Várias pessoas contam, né? Vários acontecimentos que envolvem espíritos e tudo. Uma coisa eu sei, no finados, né? O mundo é espiritual, o portão é aberto e todos os espíritos ficam livres. É onde o trabalho de magia também, de magia negra, assim, magia negativa, acontece com mais intensidade, né? Porque tem muita gente que vai fazer trabalho nessa data. Gabriele, Ariela vai lá ver a procissão. Eu tenho muita curiosidade de ver. Canal do Kleber. Temos muitos vídeos de mistérios sobrenaturais, sem falar que sou coveiro trabalhando no cemitério. Ariela, tenho medo de sair desse horário. Eu já tive uma visão assim, bem horrível, né? Enfinados assim na rua. Mas como para mim é natural, né, ver, então me assustei, claro, né, porque você não está esperando ver uma aparição de um espírito assim, por volta de meia-noite ainda vai vendo. Aí eu também, gente, eu também queria ir junto com vocês nessa procissão. Pensou a gente fazer uma reunião, nós todos, e ir para a procissão? Legal, né? Vamos marcar. Gabriele, essa coisa de procissão me lembra de um sonho que a minha mãe teve com meu pai. Ela sonhou com ele, estava em uma. Nossa, que interessante esse sonho. Por que será que ele não conseguiu?
não conseguiu ir em frente. Ariela, eu tenho curiosidade. Sempre tive, mas nunca tive ninguém para tirar a história ali. Mas, ô Ariela, mas são os moradores que contam isso? Pode ser uma lenda, será que não? Né? De repente pode ser uma lenda também. Os antigos contam, né? Muita coisa assim, então a gente. Eu gosto muito de conversar com pessoas assim, é, idosas, que têm história para contar, porque sabe mais, né? Sabe mais coisas assim para falar. Pior, Gabriele, pior que procissão em si já é uma coisa meio assustadora. Pessoas passando com velas e cantando na rua à noite. Fico cabreira. Ah, eu gosto. Eu gosto. Não fico cabreira, não. Sim, os povos antigos, mas eu não faço ideia se é real ou não. É, fica difícil de saber, né? Ariela, eu sempre sonhei em ver, em ver o túmulo de uma moça que me pegava no colo quando eu era pequena e brincava comigo. Cheguei a sonhar com um túmulo por diversas vezes. Ah, mas por que você não foi lá fazer uma visita? Leva flores para ela.
Ariela, nunca tive coragem de perguntar para a mãe dela. Minha irmã mais velha contou que não sabe mais onde fica. A Mari Gelson, uma moça aqui do bairro, está com câncer em estado terminal. Ela está sofrendo muito. Como será que vai ser o desencarne dela? Ai, Mari, é difícil falar, né? Eu perdi minha irmã também com câncer, né? Foi bastante difícil, assim. Eu acho que conforme vai se aproximando o fim, digamos assim, o fim no sentido de deixar o corpo físico, eu acho que a pessoa já vai ficando mais para o lado de lá do que do lado de cá, até se dar o desligamento. Eu acho que o sofrimento maior é permanecer nesse estado, né, de cada vez piorando mais. A hora que chega o final mesmo, aí o espírito se desliga por completo. Ariela, se não me engano, já foi feita a exumação, entendi. Beijo da partícula. Oi, Gelsia, oi, Cruzco, boa noite. Olá, boa noite para você, tudo bom? Beijo da partícula. Ariela, no velório dela, uma vizinha minha tem mediunidade, viu o espírito dela sentado no sofá perto da mãe. Isso nunca saiu da minha cabeça. Pode ser, né? Eu acredito. Uma possibilidade, né? Digamos assim. A Mari, eu nem quero ir mais visitar ela. Ela grita de dor, é muito sofrido ver. Nossa, nem me fala. Me lembra da minha irmã. Eu consegui ver minha irmã na primeira, duas vezes, assim. Conforme ela foi piorando, eu também não quis ver mais, não. Eu não quis, porque, nossa, eu fiquei assim, mexeu muito com o meu psicológico, de ver o sofrimento, sabe assim? O sofrimento, nem morfina fazia parar a dor. Então é bastante difícil, né? A gente sofre junto. Eu não consegui também ficar visitando a minha irmã assim, nesse estágio, né? Terminal. Eu preferi ficar com a última imagem dela, conversando comigo, rindo, do que ir lá ver ela naquela situação. Beijo da partícula. Minha mãe quis saber de vida após a morte, antes de morrer. Ela queria saber como que ia ser a vida depois da morte. É isso? Não consegui entender o que você escreveu. Gabriela, gostaria de morrer sem ter que sofrer. Que coisa horrível. Ah, eu também. Sabe como que eu gostaria de morrer? Assim, deitar, dormir e não acordar nunca mais. Nesse plano. Despertar no mundo espiritual. Ah, é meu sonho. Morrer linda, que nem um passarinho, assim, dormindo, na paz, na tranquilidade, não sentir dor, nada. Então, beijo da partícula, né? Eu acho que a gente só vai saber disso quando chegar a nossa hora também. Ninguém sabe, na verdade, né? O que acontece com a gente, para onde a gente vai, como que é
esse morrer, né, para a vida, para entrar no mundo espiritual, muitas dessas perguntas ficam sem resposta. Acredito que nós só iremos saber quando chegar a nossa hora também, infelizmente. Você fala, será que ela sentiu? Sentiu o quê? Dificuldade de partir? Dificuldade de aceitar a morte? É isso? Eu acredito que é aquilo que eu falei, né? Quando vai chegando, a gente vai chegando perto do momento do desencarne, o momento da gente deixar aqui, eu acredito que a gente vai sentindo, né? A morte cada vez mais perto, né? Eu acredito nisso. Mas eu acho que é um, Gabriele, mas eu acho que é um privilégio muito grande morrer sem sentir, por exemplo, causas naturais. Eu aceitaria até num acidente, mas que eu desencarnasse na hora, tipo, bateu, morreu, acabou. Ai, nossa. Eu, para ser sincera, assim, eu tenho muito medo, né? Não medo de morrer, mas a maneira como isso vai ser, né? Imagina, sentir dor, morrer, bater um carro, morrer queimada, nossa, é horrível, com violência, né? De uma forma brutal. Eu tenho muito medo, assim, nossa. Espero que a minha partida para o mundo espiritual não seja dessa forma violenta, Deus que me livre. Amai, aceitar a morte é um exercício diário, né, Gelsia? Sim, exatamente. Vivemos tentando aceitar isso. Não tem como escapar, né? Tudo, quando a gente aceita que a gente vai morrer, nada é para sempre. A gente está aqui por um momento, uma passagem. A gente já tem que ir trabalhando isso no psicológico. Ninguém fica aqui para a eternidade, né? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai. Então, eu acho muito importante, como você falou, é um exercício, né? A gente ir aceitando e entender que faz parte do processo, a morte faz parte do processo. É assim que as plantas, com os animais, com a natureza, no geral, com tudo. Por que que com nós as coisas são diferentes? Não são. Então, eu acho que o mais importante é ter consciência que nós estamos aqui, mas nós também iremos, um dia ou outro, mais cedo ou mais tarde. Quando a pessoa aceita isso, já é meio caminho andado para aceitar a morte. Beijo da partícula. Escolho passar daqui dormindo. Eu também. Gabriele. Gássia, você acredita que todos nós temos a hora de partida? Sim, acredito, sem sombra de dúvida nenhuma. A gente só vai na hora que chega o nosso momento. A gente não vai antes, não vai por um acaso, a não ser que se você provoca uma situação onde você vem desencarnar, onde você vem perder sua vida por uma consequência do ato que você provocou. Aí é diferente, você foi antes da hora. Mas independente de você, independente disso, se a pessoa ela não busca a morte, eu acredito que vai na hora que tem que ir. Agora, tem gente que procura, né? Procura para a cabeça, procura a morte, aí vai antes da hora, aí fica penando, fica sofrendo no astral e vagando por aí. E numa perturbação só, né?
Mari, mas o problema é que a gente sabe da morte. Os outros seres vivos, não. Que sortudos. Ah, o que eu vou falar aqui? Uma vez, Mari, eu assisti um documentário, me fez muito mal, sabe? Assim, muito mal mesmo. Eu chorei a semana inteira. Mas eu queria ver, né? Eu queria entender essa coisa é, sobre frigorífico, né? Onde eles matam gados, aves. E pelo que foi mostrado no documentário, assim, né? As vacas, os porcos, assim, eles sentem, eles sabem que vai morrer naquele momento e entram em desespero. Então, eu acho que eu acho que eles, né, eles sabem, presente também, né? Eles têm sentimento. Canal do Kleber. Até mais, até mais. Boa noite. Obrigada pela visita. Nossa, é complexo falar sobre essa consciência da morte, né? Ter consciência ou não. Gente, já é 8:55. Que tal eu começar o relato que eu tenho para contar para vocês? Depois a gente continua no bate-papo. O que que vocês acham? Pode ser? Senão a gente fica conversando e, e eu não falo do relato para vocês, né? O combinado foi eu trazer o relato para vocês. E aí depois a gente bate mais um papo, a gente fica conversando, pode ser? Então tá. Eu vou começar o relato, então. Eu quero pedir um favor para vocês. Quem for chegando aqui na live e for perguntando as coisas, você fala que eu estou contando. Vocês, por favor, me ajude. Fala que eu estou contando um relato, que depois do relato eu vou dar atenção, eu vou interagir, eu vou conversar com todos vocês, tá bom? Porque senão eu perco a concentração, o foco do relato, aí me atrapalha, eu não faço nem uma coisa nem outra. Então, a partir de agora, eu vou começar o relato e eu não vou parar para ler o chat nada, tá? Depois que eu terminar o relato, aí eu dou toda a atenção para vocês. Aí a gente fica batendo papo até altas horas. Ok? Combinado? Bom, então vamos começar o relato aqui. O relato que vou trazer hoje para vocês é com uma senhora. Ela foi minha vizinha no bairro que eu morei e ela sonhou com os números de um bilhete premiado. Ela era uma faxineira, tinha uma vida bastante difícil, com muita dificuldade. E ela, então, ela sonhou com sonhou com um bilhete premiado. Então, o relato vai ser sobre isso. Vamos começar, então. Eu conheci essa senhora no meu ateliê de costura. Na época, né? Tinha um ateliê de costura, conheci essa senhora
uma pessoa maravilhosa. Ela sempre levava roupas, trabalhos para mim no ateliê, e ela sempre falava para mim que a vida dela iria mudar. Gente, ela falava com tanta convicção, com tanta certeza. Ela falava para mim: Guelcia, escreve o que eu estou te falando. A minha vida vai mudar. Eu vou ficar bem de vida. Você vai ver. Ela falou: escreve o que eu estou te falando. Eu não sei quando, mas eu tenho certeza absoluta que a minha vida vai mudar para melhor. Ela era uma faxineira numa empresa, trabalhava muito, passava dificuldades, mas ela sempre tinha aquela fé, aquela esperança de que a vida dela iria dar um salto para melhor, né? Ela iria sair daquela dificuldade. O que mais me impressionava é que ela falava com tanta convicção, que ela iria mudar de vida, que eu não duvidava, sabe? Ela falava com tanta fé, com tanta certeza, que não me deixava dúvida nenhuma. Na rua da minha casa, onde eu morava, onde ela morava também, porque a gente morava no mesmo bairro, tinha um senhor, ele vendia bilhetes, sabe aquele jogo do bicho? Bilhetes, por exemplo, vaca, borboleta, cobra. Eu não sei como é esse jogo, mas tinha um senhor que ele passava ali na vizinhança vendendo esses bilhetes. O jogo do bicho, né? Ele passava de casa em casa oferecendo os bilhetes para a pessoa. Todo mundo ali no bairro conhecia ele. Ele fazia isso há anos. Ele vendia esses bilhetes. Essa senhora sempre comprava o bilhete dele. Um dia ela chegou no meu ateliê, ela pegou o bilhete e ela falou para mim assim: é neste tipo de bilhete que eu vou ficar bem na vida, que eu vou ganhar. Você vai ver. Eu ainda acerto nesse jogo, né? Ela falando para mim, ela comprou um bilhete nesse dia e ela falou para mim que ela iria ganhar naquele tipo de jogo, o jogo do bicho. O tempo passou, foi passando. Um dia ela me chamou para tomar um café da tarde com ela. E como eu estava tranquila no ateliê, eu peguei e fui tomar um café. Nós passamos a tarde juntas, assim, tomando café. Eu com a família dela, né? E depois, isso era na sexta-feira. Na segunda-feira, ela foi no meu ateliê pegar as roupas que havia deixado. Eu tinha arrumado para ela, feito barra, as coisas, tudo, né? Ela falou para mim que na noite de domingo, ela sonhou, gente, ela sonhou com o bilhete, um bilhete premiado. No sonho, ela via assim muitas borboletas voando em volta dela, e conforme aquelas borboletas voavam bem assim na frente dela, ia aparecendo o número 2, 6, 4. Conforme ela via aquele monte de borboletas voando, aparecia um número para ela. Ela me contou isso. Ela sonhou, quando ela acabou de sonhar com o bilhete, com o número do bilhete, assim que ela acabou de sonhar, ela levantou rapidinho, ela acordou, né? Acordou. Rapidamente, ela notou o número que veio na lembrança dela no sonho. Então, ela correu, sentou, anotou número por número. Ela fez essa anotação. E aí passou. Ela anotou o número. Quando foi na quinta-feira, o senhor que vendia o bilhete, o jogo do bicho, os bilhetes, o senhor volta a passar nas casas oferecendo os bilhetes. E passou na casa dela. Ele foi passando e vendendo, né? Onde ele passava, ele vendia o bilhete. Ele passou na casa dela e ofereceu o bilhete. Tinha
alguns bilhetes. Ele tinha vendido já vários, mas ainda tinha alguns. Dentre esses bilhetes, tinha o bilhete da borboleta, que ela havia sonhado. Ela sonhou com a borboleta, né? E via números na frente. O senhor estava com o bilhete de borboleta na mão. Pegou o bilhete, deu na mão dela, falou para ela: compra, quem sabe a sorte não sorri para você, quem sabe esse bilhete não seja premiado. Gente, olha, olha, me dá até arrepio de falar. O senhor pegou aquele bilhete, deu na mão dela o bilhete da borboleta que ela havia sonhado. Ela pegou o bilhete, ela olhou, 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 olhou e devolveu. Devolveu para aquele senhor, falou que não ia comprar, não. Ela falou assim: ah, não estou com vontade de comprar, não vou comprar. Bom, o senhor então pegou o bilhete, saiu da casa dela, foi em algumas outras casas para baixo, foi vendendo, foi oferecendo o bilhete, vendeu todos os bilhetes. O que acontece? Ele volta para casa daquela senhora com o abençoado bilhete da borboleta. Ele voltou na casa dela com o bilhete da borboleta. Era o único bilhete que não vendeu. Não vendeu, gente. Era ou não era para ela? Ele volta com esse bilhete, toca a campainha, ela sai para atender. Ele falou para ela: só ficou esse bilhete, aproveita, leva, fica com esse bilhete, só falta esse bilhete para me vender. Ele falou: pode ser que esse bilhete seja premiado. Gente, ele deu na mão daquela senhora o bilhete, ela pegou, olhou, devolveu, falou que não ia comprar. Ai, gente, vocês acreditam? Será que a sorte ela bate duas vezes na mesma porta? Eu tenho minhas dúvidas. Ela devolveu o bilhete para ele e ele foi embora então com o bilhete, né, da borboleta. No outro dia saiu o resultado daquele bilhete. Gente, pasmem vocês. Olha como que a coisa é. Ela conferindo o resultado do jogo do bicho. Vocês acreditam? Deu na cabeça o bilhete da borboleta com todos os números que ela havia anotado. Aqueles números que ela havia anotado eram o mesmo número que aquele senhor deu o bilhete na mão dela. O bilhete da borboleta era premiado, gente. Era o mesmo número que estava naquele bilhete que ela não comprou. Ai, gente do céu. Foi triste isso, sabe? Quando ela conferiu o bilhete, viu que era o bilhete premiado, ela quase infartou. Ela quase teve um infarto. Ela não acreditou, quase morreu de desgosto e arrependimento. Resumindo, né? Não comprou o bilhete, deixou de dar uma virada na vida. Ela que tanto sonhou, tanto desejou, tanto quis mudar de vida, teve a oportunidade, teve o sonho, teve tudo a favor dela. Ela não captou, ela não entendeu a mensagem do universo, né? Ela simplesmente deixou a sorte ir embora, deixou a sorte passar. Então, o bilhete era premiado, ela perdeu a grande oportunidade, a chance que ela tanto queria de mudar de vida. Ela perdeu porque ela não comprou aquele bilhete que era oferecido a ela, que era o tão abençoado bilhete premiado da borboleta. Ela sonhou com as borboletas, sonhou com os números, e aquele senhor entregou na mão dela o bilhete da borboleta com os números que ela havia anotado. Era o mesmo número que estava no bilhete.
E assim eu termino esse relato para vocês com muita tristeza, sabe? Com muita tristeza, porque quando ela me contou isso, ela caiu em lágrimas, chorou muito, e de vez em quando a gente se vê. Ela nunca esqueceu isso, ela tem um profundo arrependimento, segundo ela, e ela chora muito, ela se arrepende. Eu tento consolá-la com palavras e com um abraço. É a maneira que eu encontrei para consolar, né? Porque nem eu sei o que eu vou falar. Então, eu tento consolar com algumas palavras, eu dou um abraço carinhoso, e é isso, ela continua na mesma vida, faxineira, passando dificuldade e naquela luta do dia a dia. Sendo que essa quantia que saiu no bilhete premiado, gente, dava para ela arrumar a vida. Você tem noção o que é isso? Pelo menos sair do aluguel, comprar um carro, ter uma reserva no banco. Dava para ela dar uma virada na vida para melhor. E ela vivia de aluguel, vive de aluguel, né? Ela era um bom dinheiro, assim, que dava realmente para mudar a vida dela. Mas, infelizmente, ela deixou a sorte escapar pelo vão dos dedos, ou então ignorou os sinais, né, que o universo deu a ela, ignorando aquele bilhete da borboleta que aquele senhor ofereceu. O que mais impressiona é que o senhor insistiu para ela comprar, deu o bilhete na mão dela e ela não aceitou, devolveu o bilhete, devolveu a sorte, né, gente? Devolveu a sorte. E é assim que acaba esse relato, né? Então, tinha tudo, acabou ficando sem nada. Tinha tudo e não teve nada. E o final do relato é esse. Deixou a sorte embora. Agora eu pergunto para vocês, será que a sorte, ela bate 2 vezes na mesma porta? Eu, na minha opinião, eu acho que não. E na opinião de vocês? Eu só sei que ela se arrependeu muito, muito disso. E agora não adianta chorar, né? Pelo leite derramado, enfim. E a vida segue. Então ela continua, né, na vida dela, naquela luta, naquela dificuldade, sendo que ela poderia estar bem dentro da sua própria casa, né? Ai, triste, né, gente? Triste, mas são fatos que acontecem, que a gente não tem explicação. Eu acho que, agora, para encerrar o relato de vez, eu acho que a gente tem que ficar muito atenta com os sinais, sabe? Que o universo, às vezes, Deus manda para a gente, sabe? A gente tem que ficar ligado. Como ela sempre desejou e quis mudar de vida, quando ela teve a oportunidade, ela não conseguiu entender a mensagem do universo, né? Naquele abençoado bilhete que era premiado. Infelizmente, né, a gente quer tanto uma coisa, quando a coisa chega na vida da gente, a gente abre mão. Foi o que aconteceu no caso dessa senhora. É triste, né? Eu fiquei muito triste por ela, pela situação em si, mas a decisão foi dela, a escolha também. E sem mais, eu termino esse relato. E é isso. Comente comigo o que vocês acharam disso, o que vocês acharam deste acontecimento. Foi triste, não foi, gente? Para mim foi, e é muito triste. E o relato acaba agora. E é isso, gente. Acabou o relato, agora vamos para o chat, vamos conversar um pouco.
Cadê vocês? Hello? A Mari. Engra... Engraçado, Gelson, o senhor que vendia os bilhetes parece que fez parte dessa jogada do universo. Pois é, você vê como que é? Ele colaborou, né? Ele foi intermediário, ele deu a sorte, estava dando. Ai, que triste, né, gente? É triste isso, né? Eu vejo que esse senhor, ele foi intermediário dessa senhora, né? Gabriele, isso aconteceu em que ano? Porque você disse que daria para ela dar uma boa mudada de vida. E conforme o tempo passa, acaba se desvalorizando mais, não dando mais para fazer alguma coisa. Ah, eu não me lembro, eu não me recordo o ano, não, mas foi uma grana boa, sabe assim, na época, né? Faz muitos anos que isso aconteceu. Mas dava sim para ela comprar uma casa boa, casa e tudo, dava para ela arrumar a vida dela. Eu lembro que era uma quantia bem grande. A Mari, visto que ele insistiu para ela comprar, até voltou lá. Pois é, mas olha só, gente. Ai, meu Deus. Nossa, é para a gente ficar deprimida, né? Imagine isso acontecer com a gente. O senhor ainda voltou na casa, insistiu, pegou o bilhete, deu na mão dela. Ela devolveu para ele, falou que não queria. Detalhe, ela tinha dinheiro, tá, para comprar bilhete. Ela tinha o dinheiro. Nossa, você sabe, gente, sabe o que mais é impressionante? É que ela queria tanto, né? Ela desejava tanto a mudança de vida, e quando ela teve a oportunidade de mudar, ela não aceitou, né? Não comprou o bilhete. Sendo que outras vezes ela sempre comprava, não era a primeira vez, ela sempre comprava bilhete com ele. No dia, nesse dia, eu não sei o porquê ela não comprou, não quis comprar. Nossa, é triste, né, gente? Ai, é muito triste isso. Olha, se um negócio desse acontece comigo, sabendo que era para mim ser rica, vamos supor, eu perdi de jogar um jogo assim, e saiu, vamos supor, 800 mil, 1 milhão de reais. Imagine você saber que você tinha um número na mão e você não jogou. Ai, meu Deus. Eu não sei, gente. Acho que eu não conseguiria lidar com isso, não. Saber que eu deixei a sorte embora por bobeira. Nossa. Mari, acho que faltou um pouco de fé. Ai, pois é, eu nem sei o que faltou, para falar a verdade. Eu, sinceramente, eu nem sei o que faltou. Eu nem tenho o que comentar, gente. Não tenho nem o que comentar, eu nem sei o que comentar sobre esse caso, né? Beijo da partícula, autossabotagem. Gabriele, pior que por aí tá cheio de histórias assim, até de criança que pediu para os pais jogarem. Anotaram os números, o prêmio saiu.
mas a pessoa não julgou. Eu iria ficar teteia na cabeça se fosse eu. Ai, gente, se fosse eu também, nossa, acho que eu caí até numa profunda depressão. Gente, eu vou fechar a janela do quarto, porque está um pouquinho frio, eu estou um pouco resfriada. Eu vou fechar a janela, já venho, tá? Peraí, é rapidinho. Voltei. Gente, sabe de uma coisa? Beijo da partícula. Cruz, que bom estar por aqui. Que bom, fico feliz. Sabe de uma coisa, gente? Gente, além do relato que eu contei hoje para vocês, eu ainda vou gravar um vídeo. Tem um outro relato ainda que envolve também a sorte. A pessoa, ela perdeu também de ganhar um bom dinheiro no jogo por bobeira. Isso daí eu vou contar, eu vou gravar um vídeo, né, contando esse relato. Inclusive, foi até uma cartomante, uma senhora que era cartomante que eu conheci, e essa moça deixou de ganhar, a cartomante preveu, né, que ela iria ganhar, a cartomante falou para ela, e ela deu uma armancada, e resumo da ópera, marcou bobeira e também perdeu um prêmio, assim, no valor alto, bem alto, que dava para mudar de vida. Eu vou gravar esse relato. Ai, é difícil, né? Lidar com isso. Nossa, é complicado. Gabriele, Guelce, da janela do seu quarto dá para ver a lua? Sim, dá para ver. Ela tá linda hoje. Esses últimos dias estão sendo lua cheia. Ai, eu amo lua cheia. Ai, o meu também. O quarto, né, fica iluminado assim, fica bem claro. Ai, eu amo lua cheia. Dá para ver, sim, a lua. Gente, gostaram do relato ao vivo? O que vocês acharam? Foi interessante? Foi legal? Fala aí para mim, quero saber a opinião de vocês. Curtiram esse relato ao vivo? Ou no gravado fica melhor? A Mari, cuidado com o lobisomem, adoro. O lobisomem aparece na lua cheia, né? Inclusive, em noite de lua cheia, eu assisto o meu querido filme sobre lobisomem, adoro. Gente, fala aí. O que vocês acharam do relato ao vivo?
A Mari, foi muito bom. Foi muito bom, Guelcia. É cada coisa que acontece é surreal, né? Não sei nem descrever. É, nem eu, né? Eu tô sem palavras aqui também. É triste, né? Que eu posso falar isso, é muito triste. Gabriele, eu sou tão azarada em qualquer mínimo sinal de que eu possa ganhar algo, nem que seja uma injeção na testa. Eu juro que vou atrás. Nunca na vida queria desperdiçar uma oportunidade. Ah, nem eu. Gabriele, amei o relato ao vivo. Pode trazer mais. Vou trazer da próxima? Não sei, não sei. Eu vou ver que dia que eu vou fazer a live. Vou ver se eu acho alguma coisa sobrenatural, assim. Eu preciso ver aqui, ó, nas minhas anotações. Eu preciso ver se tem alguma coisa de sobrenatural. Bom, se não tiver também, eu trago, né, gente? Independente de ser sobrenatural ou não, eu trago mais, então. Só a Gabriele que gostou, ninguém mais gostou, ninguém curtiu. A Mari eu também gosto. Gosto de me jogar no que aparece na vida. Gabriele, você quer? Vai, que é meu dia. Pois é, exatamente. Gabriele, se você acredita em vampiros? Olha, para ser sincera, e agora? Eu acredito em vampiros, mas para um outro lado, né? Vampiros energéticos, eu acredito, sim. Agora, esse vampiro de filme, assim, essa história que tem atrás do Conde Drácula e tudo, eu acho que é, eu acho que é ficção. Eu acredito no vampiro energético, né? Eu acredito nesse tipo de vampiro. Mari, mas se esse relato é totalmente sobrenatural, não tem base. Muito bom mesmo. Mari, eu não entendi o que você falou, não consegui entender muito bem, não. Sabe que eu já vi assim, gente? Eu vi no YouTube, assim, há muito tempo atrás, essa coisa de jogo, né? A pessoa deixa passar a sorte. Acho que foi no Rio de Janeiro. Um pessoal que trabalha no restaurante, né? Todos eles fizeram um jogo, a Mega da Virada, eu acho. E tinha um que deu dinheiro, depois ele pediu de volta. Todo mundo que jogou no bolão ganhou. Nossa, o cara não se conforma até hoje. Ah, entendi. O relato que eu contei foi sobrenatural. É, pode ser, né? Vocês acham que eu me saí bem no relato ao vivo? Ou no gravado é melhor? Gabriele, esse que você vai contar, que é da cartomante, avisou a moça. Eu tenho um pouco de receio de cartomante. A pessoa que faz a leitura de mão tem medo do que possa ouvir. É, assim, eu vou ser bem sincera para você,
Gabriele. Eu jogo cartas, jogava, né, cartas. Eu tenho o dom, né, de jogar carta, alemão, mas eu não faço nada disso para mim. Eu também não gosto de saber da minha vida, não, sabe assim? Mas nesse caso da cartomante com essa moça, ela sempre jogava carta com essa senhora. Eu conheci essa senhora, ela já faleceu, inclusive. E, mas o relato foi tiro e queda. O relato não, a previsão. Ai, previsão. Ali, no jogo de carta, né, o que a cartomante falou para ela sobre o jogo foi assim, tiro e queda. Tanto é que saiu o prêmio, só que não para ela, né? Por causa da mancada que ela deu. Eu vou contar esse relato, vou gravar esse relato. Gabriele, esse que você vai contar, que é da cartomante, avisou a moça, tem um pouco. Já li. A Mário, o ao vivo ficou bom, igual gravado. Ah, que bom, que bom. Gabriele, eu gosto dos dois, mas acho que você saiu muito bem no ao vivo. Ah, que legal. É um pouco tenso, né? No ao vivo, porque tem que prestar atenção para não sair fora do foco e começar e terminar o relato. Mas que bom que eu dei conta, né? Que bom que eu consegui entrar e narrar o relato e terminar numa boa. Que bom, gostei da ideia. Então eu vou trazer mais relato ao vivo para vocês. Mari, você não lê mais cartas? Não, faz muitos anos que eu parei. Mas eu tenho uma cigana, né? Uma cigana que joga. Não sou eu não entendo nada de jogo. Mas é através da minha cigana, né? Ela que joga. Esse que você contou do Rio de Janeiro, eu vi. Exatamente, eram garçons que fizeram um bolão, aham, e um deles ficou de fora, exatamente. Mas ele pediu dinheiro de volta, Gabriela. Ele deu dinheiro, deu, parece. Não sei se ele não tinha para dar, eu não sei, sei que foi um rolo assim. Ele entrou e depois ele saiu. Exatamente. Imagine a vida desse cara. Ai, que frustração, meu Deus. E todo mundo pediu a conta, né? Nesse restaurante, você viu? Todo mundo pediu a conta. Ele continua no restaurante até hoje. Ai, misericórdia, não. Tem perguntas? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, comentar sobre vídeos, né? Alguns vídeos aqui do canal, assuntos que vocês têm curiosidade, que têm dúvidas, pode perguntar. Eu vou responder. Mari, agora me deu até vontade de começar a jogar algum jogo de aposta. Eu sempre faço a minha fezinha, né?
Aí eu acho que tudo é válido, né, gente? Por que não, né? Se você tem fé, o importante é você ficar ligada nos sinais, né? Pior que quem fez a matéria foi a Rede Record e eles adoraram uma palhaçada, um sensacionalismo. Pareciam que estavam até gostando de ver o rapaz sofrendo. Eu jamais considerei entrevista depois dessa. Ai, nem eu. Nossa, eu ficaria bem. Ai, não tenho coragem também. Nossa, eu acho que isso ia me fazer até mal, sabe assim? Eu acho que ia deixar, me iria deixar pior do que eu já estava me sentindo. Imagine, você ainda dá a cara na TV, falar que você ganhou e você não ganhou, todo mundo ganhou, você não ganhou porque você pediu o dinheiro de volta. Ai, gente, eu não tenho cara para dar uma entrevista assim. Aí ficaria bem quietinha, no anonimato ainda, sabe assim? Eu acho que essas coisas, quanto mais a gente mexe, mais machuca, né? Porque imagine você na situação. Era para você ficar podre de rico. Aí por uma bobeira você não fica. Imagine, você já está mal com isso. Aí vem, faz uma reportagem, você vai tocar no assunto, vai falar da frustração novamente. Ai, eu não conseguiria não, gente. Eu colocaria uma pedra imensa em cima disso, eu não falaria disso nunca mais. A Mari, nem na rua eu iria querer sair. É, pois é. Esse da cartomante que eu vou trazer para vocês, vocês vão ficar assim, passados. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. A bobeira que a moça deu também. Vocês vão ficar assim, incrédulos diante do que eu vou relatar. Olha, Gelsi, tem várias situações que eu não consideraria entrevista. Uma delas é essa. Se eu percebesse uma oportunidade dessa, segunda, se alguma família minha cometesse crime ou se levasse um golpe. E por falar nessa coisa de entrevista também, gente, eu não sei vocês, mas também não é complicado a gente dar uma entrevista, por exemplo, vamos pegar eu, né? Como sempre, fina, chique. Imagine eu, vamos supor que eu faça um jogo. Eu ganho na Mega Sena, vamos supor que eu ganho lá 2 milhões de reais. Fico assim, riquíssima, poderosíssima. Outra coisa que eu acho assim muito perigoso é dar entrevista. Vocês fariam isso? Eu jamais faria. Tipo, da noite para o dia, eu me torno uma milionária. Aí, vamos supor que canais de TV venha atrás de mim para dar entrevista. Vocês acham que eu ia dar uma entrevista dando a minha cara, falando o quanto que eu ganhei na Mega Sena e tudo?
É claro que não, morro de medo, gente. E tem gente que dá entrevista, né, na maior cara, assim, lavada. Eu não daria, não. Vocês dariam entrevista? Se vocês ganhassem na Mega Sena, vocês concederiam uma entrevista, sim? Mostraria a cara e tudo, falando a cidade que vocês é e tudo? Vocês dariam entrevista? O que vocês fariam? A minha opinião, não. Eu não daria entrevista, não apareceria em nenhum canal de TV, nem mídia, nem nada. Ao contrário, sabe o que eu faria? Ficaria no anonimato e sumiria da minha cidade. Começaria uma nova vida num outro lugar sem ninguém me conhecer. Eu faria isso. E vocês? Pois é, eu acho que é pedir para morrer, né? Do jeito que as coisas são, as pessoas não pensam muito de vir atrás da gente, não. Eu acho muito perigoso, na minha opinião. Mari, talvez na euforia do momento eu até falaria, mas com você dando essa alerta, eu não faria mais. Seu aviso, sem, sem seu aviso, eu faria. Eu sinceramente, gente, sabe o que acontece? É que a gente aprende com os erros dos outros, sabe? A gente aprende com os erros dos outros. Eu, eu teria muito medo, sabe? Assim, a gente sabe, né? Vamos falar a verdade aqui. Vamos jogar na real. A gente sabe como que é as coisas, né? Imagine você, da noite para o dia, acorda, você é a nova milionária da Mega Sena. Vocês acham que é para dar sorte para o azar? Eu estou sendo sincera para vocês, gente. Eu ficaria no anonimato, eu não contaria para ninguém, nem, olha, mas para ninguém, ninguém, sabe? A única pessoa que ia saber ia ser só eu. Eu ia fazer tudo como que fala? Ai, eu ia falar um ditado aqui, mas esqueci. Eu ia fazer tudo assim, quieta, sem abrir a boca, sem nada, sabe? Até para comprar as coisas, viu? Não pense que eu iria comprar já um carro amanhã, já iria dar aquele banho de loja, já ia comprar uma mansão, nada disso. Muita discrição, muito discreta, pelo pelo próprio risco, né, que isso oferece. Eu teria medo, eu não falaria nada para ninguém, não. Eu ficaria bem quietinha, levando a minha vida bem simples e tudo, e mudaria de cidade, e depois eu começaria uma nova vida numa outra cidade. E sem também contar, né, do meu passado, para todos os efeitos, eu sou uma empresária que saiu de uma cidade e foi para outra. Gabriele, esses dias eu vi uma moça contando que o tio dela resolveu inventar que tinha ganho na loteria. Mas era brincadeira. Resultado, ele foi sequestrado, só soltaram ele quando ele provou que não ganhou. Meu Deus, misericórdia. Aí, tá vendo? Ai, não, Deus que me livre. Não dá, né? Quantos casos a gente vê na internet de pessoas que ganharam, pessoas que saiu falando para Deus e o mundo que ganhou, perdeu a vida também. Nossa, é complicado isso. Mas sabe o que eu acho, Amara? Eu acho o seguinte, porque vamos supor que eu ganhe na Mega Sena.
O que, que vai acontecer? O que, que vai sair na mídia? O que, que vai sair de notícias sobre isso? Eu falo porque eu vejo muito isso aqui em Limeira, tá? O que, que vai acontecer? Vai falar, por exemplo, Limeira teve uma ganhadora. Só isso, mas ninguém vai saber quem foi, o endereço, quem é, de onde que é, ninguém vai saber, a menos que eu abra a boca e comece a falar, a menos que eu também comece a mostrar, sabe assim, aquela mudança brusca de vida. Por exemplo, eu levo uma vida simples. Aí vamos supor que amanhã eu já compro um baita de um carro, já compro uma casa. Quer dizer, quem me conhece vai falar, foi ela que ganhou. Por quê? Porque já me conhece. E, de repente, do nada, eu comprei um carro, comprei uma casa, comprei isso, comprei aquilo. Dá muito na cara, você entendeu? Eu acho que, assim, embora a internet, a mídia está aí, mas eles não vão dar nome, CPF da pessoa, contar quem foi a pessoa. Pode falar a cidade, né? O estado que saiu, mas não tem detalhes da pessoa. Eu acho que isso cai na boca do povo porque a gente fala. Se você conta para sua mãe conta para a vizinha conta para outro vizinho, quando você vê, a cidade inteira sabe que foi você que ganhou. É isso. Mari, vai ver, tem alguém gravando a gente, pegando o dinheiro no banco e a gente nem sabe. Ai, sei lá, mesmo assim, sabe, Mari, eu acho que a gente tem que ter discrição. No banco, pelo que eu sei, a gente não pode levantar alarme nenhum, sabe? O gerente também não pode falar e a gente não tem que ficar com conversinha, tipo, ganhei. Eu chego lá e falo que eu quero falar com o gerente. Eu tenho que ir direto no gerente. Não tem que explicar por que eu quero falar com o gerente, sabe? É assim, eu estou falando porque eu estudei isso na internet, como proceder quando ganhar na Mega Sena. Então, eu já estou meio que me preparando para isso, sabe? Vai que amanhã depois eu sou a nova milionária aí. Gabriele, eu também sumiria da minha cidade e nunca mais voltaria. Iria para um lugar bem longe e que tenha bastante segurança, mas também viveria num constante medo. Olha, sinceramente, eu não viveria no medo, não. Sabe, eu não viveria no medo, não. Eu viveria tranquila num, numa outra cidade, né, num outro estado, talvez, ou quem sabe, exagerando, até fora do Brasil. Eu já moraria num país na Europa, para fora, sei lá, alguma coisa eu faria, mas na minha cidade eu não ficaria de jeito nenhum. Como que é? A Maria Nova Milionária, kkk. Título de fanfic. Pois é. Continuaria, né, quietinha, rica, poderosa e quieta, no silêncio, né, no anonimato. A única diferença, gente, na minha vida é que eu teria carro, né? Teria um carro, teria motorista, sabe assim? Levaria uma vida de patricinha, né? Digamos assim. Eu seria uma patricinha. Gabriele, Amari, com muito dinheiro você não vai retirar ele. Ele vai ficar guardado lá no banco. Exatamente. Hoje em dia, a gente não tem essa necessidade de tirar dinheiro. É tudo cartão, né? Cartão e tudo. A gente não sai do banco com dinheiro, né? Eles abrem uma conta para a gente, já deposita esse dinheiro, já libera o cartão para você, entendeu? Então, é isso. Pois a Mari, é verdade, eu nem pensei nesse detalhe. Ah, eu já penso em tudo. Sou uma mulher prevenida.
Amar, eu iria me isolar numa casa de campo bem aconchegante. Ah, eu amo casa de campo. Nossa, talvez eu até iria para uma também, né? Levar uma vida mais discreta e tudo. Dá para viver tranquilamente. Acho que o máximo de pessoas que eu falaria seria para quem mora comigo. Eu mandaria eles ficarem quietos de madrugada. A gente picaria a mula desse bairro, kkk. Pois é, isso aí. Eu, como eu moro sozinha, gente, então eu não tenho para quem contar, né? Então ficaria para mim mesma, sabe assim? Ficaria comigo, né? Sabe o que eu faria? Claro, naquela emoção, né? Você acorda riquíssima no outro dia. Sabe o que eu iria fazer? Eu iria. A primeira coisa que eu ia fazer um passeio, uma viagem, ficar assim uns 20 dias fora, ausente, né, do meu trabalho, pensando o que eu ia fazer, para onde que eu iria, sabe, estudando, planejando as coisas. Eu não falaria para ninguém. Eu moro sozinha, então faria tudo quieto, assim. A Mari, a história seria que eu herdei a propriedade dos meus tataravós, que lá, quem ia duvidar? Exatamente, é uma herança, né? A gente pode entrar com essa, é uma herança que eu peguei. Ah, também a gente nem precisa dar explicação, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Por quê? Ter que dar explicação e falar, né? Eu ficaria bem quieta, não falaria nada, não. Para todos os efeitos, eu sou uma empresária, né? Quero voltar com o meu ateliê de costura, montar um ateliê chiquérrimo. Então, eu iria, né, ser uma empresária. Guelça ensinando as malandragens para gente. Ah, não é malandragem, não é. É esperteza, né? Você não acha, Mari? Eu não acho que é malandragem que eu estou ensinando para vocês. É como se cuidar, né? Se precaver e evitar o pior. Eu acho que não é malandragem, não. Gabriele, pobre tem muita mania de dizer que não saberia o que fazer com tanto dinheiro. Mas a gente sempre sabe sim. A primeira coisa que eu faria seria comprar uma casa e um carro. Eu também penso assim, né? Eu iria comprar uma casa, um carro. Iria aprender também a estudar finanças, né? Para poder lidar com o dinheiro, ficar bem informada, entender, né, um pouco de finanças. Nossa, eu sinceramente, eu sei exatamente o que eu faria com os meus milhões, não tem dúvida nenhuma, seria muito bem. Eu faria uma aplicação, compraria um carro bom, um carro, não é um carro de luxo, não, um carro popular, mais novo, uma casa boa, um carro, faria aplicações, montaria o meu tão sonhado ateliê de costura e, por que não, também abrir uma loja de perfumes, né? Eu amo perfumes, então abriria uma loja de perfumes importados. Olha que fina, que chique.
Gabriele, uma casa para morar e um carro para se locomover. Acho que o mais importante. Sim, eu também acho. Mário, você está certo. Eu que estou zoando. KKK. Mário, eu sinceramente teria que pensar em que usar o dinheiro. Ah, eu já tenho tudo na cabeça, já, sabe assim, tudo organizado, passo a passo, tudo o que fazer, como empregar esse dinheiro, né? Eu já tenho tudo assim, feito uma planilha, digamos assim. RRBSBB. Boa noite. Olá, boa noite, bem-vindo. Tudo bom? Sabe uma coisa que me chama atenção, gente? Pelo que eu vi na internet, todas as pessoas pobres que ganharam dinheiro, milhões, ficaram pior do que elas estavam antes. Tudo porque não sabia lidar com o dinheiro. Nossa, eu fiquei passada, sabe assim? Eu vi vários vídeos sobre isso, fiquei assim, estarrecida. Como que uma pessoa, mas é uma casa a pessoa comprou, como que a pessoa tem tudo, sabe? Eu não consigo entender isso não, né? É difícil. Falta de inteligência ou é burrice mesmo? Ai, gente, eu tô risada, né? A gente tem que rir, porque vai fazer o quê, né? Sabe também que eu vejo, gente? As pessoas querem ostentar o luxo, né? Já quer comprar uma Mercedes, já quer comprar um carrão, já quer morar numa mansão. Sei lá, eu acho que mete os pés pelas mãos. Gabriele, eu também penso nessas pessoas também. Como que uma pessoa que não tinha nada e da noite para o dia ficou milionária e perdeu tudo? Pois é, burrice, né? Eu vejo como burrice. Não tem outra explicação para mim. Nossa, gente, eu com 50 mil reais, 50 mil, eu faço virar 200 mil reais. Eu sei trabalhar com dinheiro, sabe? Eu sou uma pessoa muito responsável com o dinheiro. Eu sei como cuidar do meu dinheiro. Claro que ninguém nasce sabendo, né? Eu aprendi isso depois de passar perrengues, né? Eu aprendi como lidar com dinheiro, como cuidar de dinheiro. Quem sabe qualquer dia eu faço um vídeo falando sobre isso, né? Os perrengues que eu passei foi onde eu aprendi a me reorganizar financeiramente, a estudar, a fazer uma planilha com essa coisa do dinheiro. Foi assim que eu aprendi a manuseá-lo, né? Então, agora tem gente que morre e não aprende nunca, né? Tem a cabeça para enfeitar, mas
para pensar que é bom? Nada. Gabriele, eu vi uma matéria na Record de um homem que ganhou milhões. Ao invés dele comprar uma casa, um carro, e ir investir o dinheiro, ele foi lá, passou a viver no Copacabana Palace, gastou com mulheres. Ah, eu vi. Esse que você está falando, Gabriele, ele não lavava a roupa, ele jogava fora, né? Era descartável. Usou uma camisa uma vez, ele jogava no lixo, comprava outra. Carro quebrou, ele não mandava para o conserto, jogava no lixo, comprava outro. Surreal, né, um negócio desse. Ele foi para a suíte, não sei, acho que ele foi para a suíte presidencial, né? Ele ficou hospedado lá na suíte presidencial. Caríssimo. Eu não seria de ostentar, né? Claro que eu iria viver melhor, né? Ter uma vida de conforto, ter um carro para poder passear, uma casa boa para morar. Exatamente, é o próprio. Eu assisti essa matéria também. Gente, 2 horas de live. Vocês querem que eu continue aqui ou a gente para? O que vocês preferem? Vocês querem continuar conversando um pouco mais? Fala aí para mim. Cadê o resto? Nós temos 6 pessoas, ninguém conversa? Hello, cadê vocês? Eu fico sem graça assim, gente. Ninguém conversa comigo, eu fico olhando para vocês, fico com vergonha. Vamos hablar. Sim, acabou. Acabou agora, né? Vamos falar. Do que a gente vai falar? Mari, acabou o assunto do dinheiro? Sim, pelo visto acabou. Mas o assunto aqui para a gente é o que não falta, né? Eu, eu sou bem sincera em falar para vocês. Eu desenrolo qualquer assunto que vocês perguntarem, eu toco em frente. Gabriele, nesses casos que nem o da sua amiga, eu penso se o dinheiro iria ser bem usado. Vai que a empolgação, a pessoa
gasta tudo e volta a ficar sem nada. Ai, era só o que faltava, hein? RBE, RBESTB. Vamos ouvir seus relatos. Obrigada. Eu contei um relato aqui ao vivo. Acho que você perdeu, né? A Mari, Gelsia, comenta um pouco da época que esteve nas ruas. Ok, boa pergunta. Eu prefiro assim. Eu não sei, na verdade, o que comentar. Então, eu sugiro a vocês que estão assistindo, como o Amari colocou essa questão para me falar um pouco das minhas vivências na rua. Então, eu peço a vocês que me façam as perguntas que vocês querem saber que eu vou responder. Eu acho mais fácil do que eu ficar falando aleatoriamente, tá? Vamos direto ao assunto, diretos ao foco, ao ponto. Amara, então você e os demais pergunte o que vocês quiserem em relação a esse assunto, quando eu morei na rua. O que vocês querem saber? Faz a pergunta que eu respondo. Eu prefiro assim, do que ficar falando, né, sem, sem saber ao certo o que vocês querem saber. Então, por gentileza, façam as perguntas e eu vou respondendo. Gabriele, o que a rua te ensinou no tempo em que você viveu nela? O que a rua me ensinou? A me ensinou a nunca entrar nas coisas erradas, a ser uma pessoa honesta, direita, sempre. Eu vi muita coisa ruim em relação a tramóias, roubos, coisas erradas. Então, vi a consequência disso também, pessoas pagarem por esses erros. Então, o que eu aprendi é isso. Me fez ver que era o tipo de coisa, de situação que eu não queria passar. Eu não queria entrar naquilo porque eu sabia o desfecho como seria. Então, basicamente, eu acho que é isso, né? Eu acho que esse foi um grande aprendizado, é ver com o erro dos outros e ter a certeza que eu não queria aquilo para mim. Então, eu aprendi vendo o erro dos outros, né? Eu acho que ficou bem respondido, né, Gabriele? Você tem dúvida ainda nesta pergunta? Mari, porque você teve que ir para as ruas? Porque meu pai era violento, alcoólatra, bêbado, espancava minha mãe, espancava meus irmãos, a mim. É horrível você estar dentro de uma casa onde não tem estrutura, onde o que prevalece é a violência, né? Então, a violência do meu pai, a violência verbal da minha mãe, onde eu fiquei assim, desgostosa, digamos, né? E foi aonde eu decidi ir para a rua. Sabe quando você cansa de tudo? Cansa de viver aquilo tudo, apanhar e apanhar do meu pai, né, fisicamente, não só eu, como meus irmãos, minha mãe também, muita briga, muita discussão em casa, e a minha mãe também, né, com muitas agressões verbais comigo, foi onde eu decidi ir para a rua. Foi assim que eu fui para a rua, porque eu não aguentava mais aquela vida, vivia naquele inferno.
Mari, nossa, realmente a saída era sair mesmo de casa. Sim, apesar de tudo que eu passei na rua, gente, eu sou bem sincera em falar para vocês. Teve muita coisa ruim, teve, mas teve o lado bom, que não teve essa agressão diretamente comigo, né? Para mim foi bom. Foi uma escola, né? Tudo na vida da gente é um aprendizado. Eu sempre digo isso nos meus vídeos. É um aprendizado, a vida é uma escola. A gente pode sim tirar coisas boas das coisas ruins. Tudo depende da maneira como você vê. Gabriele, você correu muito perigo por ser mulher enquanto esteve nas ruas? Tipo, fugir de estupro, ter que desvencilhar de pessoas que tentaram te colocar em um cabaré, etc. Ah, sim, né? A gente que está na rua, tanto mulheres, homens, qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa que está na rua, ela está em situação vulnerável, de qualquer maneira. Então, fui agredida na rua por homens que queriam muitas das vezes sair comigo, né? Fazer um programa. Eu recusava todos, apanhava, alguns me batiam, apanhei de travestis, muitos travestis também me batiam. Eu já falei isso aqui em vídeos, né? Por que eu apanhava de travestis? Porque eu vivia nas ruas, os homens me levavam para o barzinho para pagar lanche, pagar salgado, um refrigerante, e esse barzinho era o único bar que ficava a noite inteira aberto. E era ponto de encontro, né, de programa, de travestis. Era assim, uma bocada, sabe, assim, boca do lixo, digamos assim, aquele tipo de ambiente onde se concentra a prostituição e era muito frequentado por travestis. Então, é onde elas arrumaram confusão comigo. Por conta de lá, eu ia com os homens, lá, com o homem, né, que me levava para aquele bar para comprar lanche, salgado. E aí os homens que estavam ali, todos se interessavam comigo, queriam vir conversar comigo, fazer amizade. E elas não gostavam disso, então elas me batiam também. Então é complicado. Eu tenho muito medo de travesti até hoje, por conta da violência, né? Homem, fui agredida com. Homem me agrediu também pelo fato de convidar para sair, eu não querer. Cafetina, queria me levar para casa de prostituição, para trabalhar na casa, eu também não aceitei, não fui. Que mais? Recebi assim, recebi não. Muitas pessoas que moravam na rua incentivava eu a me prostituir, fazer programa, aquela coisa toda. Eu negava tudo, gente. Eu saía fora de tudo porque não era o tipo de vida que eu queria para mim. A Mari, você chegou a fazer amizades com outras pessoas que estavam nessa situação de rua? Sim, é comum, né? Garotadas, assim, fazer amizade entre si. Cheguei a fazer amizade assim, mas com muito receio, né? Na verdade, teve um bando, algumas garotas, duas garotas, alguns meninos, né? Da mesma faixa de idade que eu, vivia no centro da cidade, peguei amizade, fiquei junto, só que começaram a bater carteira, roubar as pessoas na rua, e uma delas aprontou com um traficante, e depois um deles foi dar um recado, foi aonde eu me afastei de tudo, porque eu ia entrar numa fria por conta dos outros, né? Então, aí, depois desse acontecimento, eu passei a sempre ficar sozinha. Mas antes eu ficava junto com a galerinha, assim, no centro.
Gabriele, você já viu alguém morrer por coisa boba? Ai, graças a Deus, não, nunca. Eu cheguei a presenciar muita violência, né? Com os skinheads, bater em pessoas nas ruas. Eu já vi muita violência com a polícia bater nos gays, a polícia espancar travesti. Já vi muita briga feia de travesti por causa de ponto, briga de mulheres por causa de ponto, briga na zona, homem sair na porrada com o outro. Era sempre briga, mas eu nunca, graças a Deus, eu nunca cheguei a presenciar alguém morrer na minha frente. Nossa, horrível isso. Gabriele, qual foi o dia que você sentiu mais medo enquanto esteve nas ruas? Que eu senti mais medo? Eu acho que eu acho que foi quando aquele cara que ele estava com uma faca, né? Que ele tinha acabado de matar um cara, estava sujo de sangue, e ele encontrou comigo no centro da cidade. Ele queria que eu saísse do centro com ele, ele queria me levar para um outro lugar, e não sei qual era dele comigo, né? Ele queria me levar para um outro lugar. E eu acho que nesse dia foi o que eu mais senti medo, foi isso, porque o cara tinha acabado de matar um cara, e eu vi sangue na roupa, e ele estava com uma faca suja de sangue. Eu acho que o dia que eu tive mais medo foi esse, porque ele poderia ter me matado também, né? Porque quem matou um, mata mais um, né? A Mari, as pessoas que você conheceu na rua, você sabe por que elas foram parar nessa situação também? Olha, para falar a verdade, a gente não tinha assim. Ai, como que eu explico aqui para você? A gente não tinha curiosidade, né, de saber assim. Mas eu me lembro que dois desses meninos foi por maus tratos também dentro de casa, sabe assim? Esses dois meninos falaram que apanhavam também muito dos pais, né? As meninas eu não sei por que que saíram, mas dos dois garotos eu lembro. Muita violência, de bater muito também. As meninas eu não sei, tinha duas meninas, não sei o porquê também que elas saíram de casa. Gabriele, como você conseguiu sair das ruas? Qual foi o pontapé inicial que te ajudou a sair de lá? Então, eu já contei isso aqui no vídeo, né? Foi, foi quando eu conheci um amigo meu, ele já é falecido, já faleceu. Ele era vocalista de uma banda, ele fazia show aqui na cidade e no interior também, né? Cidades vizinhas aqui. Ele era gay, ele não vivia bem também na casa, né? Ele tinha madrasta que não aceitava. E então ele vivia assim, ele vivia em hotel, né?
como ele cantava, assim, fazia muito show para fora, e quando ele estava aqui em Limeira, o show era aqui, então ele tinha um quartinho de hotel bem simples que ele ficava. Então, eu saí das ruas quando eu conheci esse meu amigo, né, que era cantor. Ele passou a me fazer companhia nas ruas, a gente chegou a dormir muitas vezes na rodoviária aqui da minha cidade, nas praças, na ferroviária, e ele passou muita coisa comigo. Ele não queria me deixar sozinha na rua. Ele tinha muita preocupação comigo. Então, o que que ele fazia? Ele ficava junto comigo na rua também. Só que como ele cantava, já tinha nome e tudo, aí ele alugou um quarto, né? E foi aonde eu saí da rua. Depois entrou um outro amigo meu, que foi aonde eu saí de vez mesmo da rua, porque esse outro amigo meu, ele era transformista e ele que arrumou o primeiro emprego para mim, que foi numa padaria, ajudante de confeiteiro. Então, ele arrumou o trabalho para mim, foi aonde eu saí definitivamente das ruas. Então, eu tive duas pessoas que foram muito importantes nessa trajetória. O meu amigo que cantava, que passou boa parte na rua comigo, e o outro que arrumou o emprego foi onde eu consegui sair da rua. Gabriele, quando você fugiu de casa, a sua família foi atrás de você te procurar ou deixou para lá? Acharam que você achava que você estava desaparecida. Você avisou que iria embora ou apenas fugiu? Ah, não, eles não foram atrás. Sabia que eu estava na rua porque me viram, né? Vizinhas. Chegou a falar para minha mãe, tudo. Então, eles sabiam que eu não estava desaparecida, sabia que eu estava na rua, vivendo nas ruas. Ninguém foi me buscar, ninguém se importou comigo, largou para lá. A verdade é essa, largaram para lá. Não, eu não avisei que eu ia fugir. Saí de casa. Saí e também não perguntaram, não foram atrás. É assim. Mari, que bonita a sua relação com os gays, mesmo numa época com mais preconceito. Sim, eu, eu tive muitos amigos gays que eles me acolheram, né? Eles me acolheram assim. Muitos desses amigos já se foram. Esses dois amigos, um que era transformista, né? E o outro que era vocalista de uma banda, foram muito importantes para mim. Foram dois anjos, né, que me orientaram. Esse que era transformista, ele me dava muitos conselhos para o bem, sabe? Ele sempre me direcionava para um bom caminho. Ele me deu muitos exemplos bons, ele me orientou. Eu era uma criança, né? Com 16 anos, na rua, 15 para 16. Nossa, uma criança jogada na rua. Eu tive pessoas maravilhosas, assim, os gays principalmente, né? Eles me abraçaram, me acolheram. Eu amo os gays.
Gabriele, você chegou a sentir, nem que fosse uma pequena tentação de se jogar no mundo das drogas e da prostituição, ou sempre se manteve firme nesse não? Nossa, Deus que me livre. Drogas, eu sempre morri de medo, Gabriele. Eu só não entrei nas drogas pelo medo. Eu tinha muito medo de usar droga, ficar viciada e ficar lascada. Então, o medo sempre foi maior para mim não entrar no mundo das drogas, nem para conhecer nada, nem para experimentar nada. Eu sempre tive muito medo das drogas, eu sempre corria das drogas, embora muitos me oferecia e oferecia maconha, tudo, mas eu sempre me esquivei de tudo. E em relação à prostituição, eu sempre tive muito medo também. Por quê? Porque eu via muita violência. Homem batendo em prostituta, travesti brigando com travesti. Não é briguinha assim de tapa, é briga de quebrar a garrafa, dar navalhada na cara, sabe? Então, assim, é umas coisas que me traumatizou muito, sabe? De presenciar, era muita violência. Sem contar os casos também, que como a gente, depois que eu fiquei adolescente, que eu peguei amizade com esse amigo meu que era transformista, ele ia para o barzinho onde as travestis ficavam, lá a gente ficava sabendo, né, de prostituta que apanhou de homem, travesti que homem bateu, agrediu, roubou, largou a pé em outra cidade, espancou, matou, sabe? Então, era muita violência. Então, eu tinha sempre muito medo da prostituição. Eu sempre achei que entrar dentro de um carro com um homem que você nunca viu, gente, é dar um tiro no escuro, sabe? Você pode ir, pode não voltar, pode ir, pode voltar. De repente você pega um maníaco, sabe? Então é um medo, tanto para a prostituição quanto para o mundo das drogas. É bastante complicado isso. Então o medo para mim sempre foi maior. Eu meio que ficava assim, distante, observando tudo. Eu nunca entrei de cabeça nesses mundos, né, sombrios, assim. Ai, no calor não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, ficava na rua mesmo. Agora, nas chuvas, assim, quando era época de chuva, muito frio, né? Eu passava a noite na rodoviária, enrolada numa coberta, eu, meu amigo, né? Às vezes, tinha um hotelzinho aqui que era baratinho. Era um hotelzinho de prostituição, sabe assim? Garotas de programa, garotos, prostitutas, faziam os programas nesse hotel. Era um hotelzinho de quinta, assim. Eu conhecia o dono, então algumas vezes o dono deixava eu passar uma noite. Às vezes dava um prato de comida, mas não era sempre, não. Né? Era periodicamente, uma vez ou outra. Mas muitas das vezes eu passava a noite assim na ferroviária, na rodoviária, quando era época de chuva, né? A gente ficava na rodoviária e na ferroviária. Sim, não tinha, né? Não tinha nada, não tinha nada para levar. Eu tinha 16, 15 anos, não tinha nada. Foi só com a roupa do corpo mesmo. Sem eira, sem beira, sem lenço, sem documento, sem nada.
Ai, gente, tem que rir para não chorar, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa-me ver, se não me falha a memória, 16, 17. Eu acho que 2 anos, 2 anos, 2 anos e pouquinho, assim, nessa vida. Mais ou menos, né? Mais ou menos por aí, faz muitos anos, mas eu me lembro que foi 2 anos, acho que foi 2 anos, 2 anos e um pouquinho. Gabriele, você presenciou muitos furtos e assaltos? Sim, era o que mais tinha na rua. Eu nunca roubei, sabe, gente? Assim, eu pedi as coisas para os outros, né? Pedi, algumas pessoas davam, outras não, mas eu nunca roubei nada, eu nunca mexi nas coisas dos outros. Pelo menos isso, né? Os meus pais me deram uma boa educação. Sempre pedi os outros, nunca pegar o que não era meu. Então, eu nunca roubei. Tanto é por isso que eu me afastei da galerinha, né? Porque eles roubavam, batia carteira, sabe? Eu achava errado aquilo. Eu não concordava. Então, foi onde eu larguei tudo para ficar sozinha. Mari, você acha que hoje seria mais fácil passar por isso? Caso você tivesse aquela idade de novo? Ai, não sei, viu? As coisas mudaram muito. Ai, não sei. Eu acho que não. Eu acho que continuaria do mesmo jeito. Não seria mais fácil, não. Viver na rua não é fácil, né? Viver na rua já é um caos. Tanto faz na minha época, né, nos anos 80, quanto hoje. Eu acho que a situação de rua em si, ela já é bastante difícil, bastante delicada. Para mim, tanto faz. Naquela época como hoje, eu acho que seria a mesma forma. Não seria nem mais fácil, nem mais difícil. Gabriele, o que nunca vai sair da sua cabeça dos tempos da rua? A violência, né? A violência, eu vi muita violência, sabe? Violência ao extremo. Como eu falei, com as gangues, né? As malditas gangues, que tinha essas gangues, então, muita pancadaria. Eu vi muitos amigos meus gays apanharem na rua. Eu vi travestis sendo espancada por 10 rapazes carecas, skinheads, da menina ficar no chão, morta praticamente. A violência da polícia, a polícia chegar e descer o cacetete em todo mundo que estava no bar, correr, né, da polícia, a violência da polícia. A polícia também naquela época era o cão, viu, gente? Era o cão, nossa, não tem nem como descrever aqui para vocês. Então, o que nunca vai sair da minha cabeça é violência, né? Eu presenciei muita violência de todos os tipos na rua.
Não, não foram. Eu fui sozinha, meti a cara e fui. Eu acho que era para mim passar tudo que eu passei. Gabriele, se arrepende de ter saído de casa? Não, não me arrependo, não. Se eu voltasse no tempo, eu faria exatamente a mesma coisa. Apesar de eu ter passado muita coisa ruim, gente, na rua, eu aprendi muita coisa também, sabe? É, a rua me fez amadurecer muito rápido, sabe assim? Então, não me arrependo, não. Ficar na rua e ficar na minha casa praticamente era a mesma coisa. A diferença é que na rua eu não apanhava do meu pai, né? Não, não era espancada, na verdade, né? Claro que na rua também tinha os riscos, né? Mas entre ficar na situação que eu estava e ficar na rua, claro que na rua para mim foi melhor. Ai, não, sabe, Mari, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, sabe? Assim, eu não gosto de confusão, não gosto de briga, não gosto de discussão. Eu gosto de paz, eu gosto de harmonia, sabe? Para mim é muito difícil estar num ambiente assim. Ai, não, como que eu explico aqui para vocês? Para mim, se eu não estou bem no lugar, eu abandono tudo, gente. Eu abandono tudo, eu largo tudo e eu saio, sabe? Eu gosto de paz, harmonia, tranquilidade. Eu sempre fui muito tranquila. Então, é isso. Então, Gabriele, aqui em Limeira eu não tenho parentes, né? Então, não tenho tias, não tenho avós, nada aqui, né? Os meus parentes são tudo de Bauru. Então, aqui não tinha parentes nenhum. A casa de um amigo. Então, a casa de um amigo foi aquele amigo que eu falei que foi transformista, né? Quando ele me conheceu, ele que arrumou o primeiro emprego, ele me acolheu na casa dele. Então, praticamente, ele cuidou de mim, ele me levou para a casa dele. Tinha alguns gays também que eles me convidavam para ficar 2, 3 dias numa casa, depois o outro me levava para a casa dele. E assim, eu ia de casa em casa, sabe assim? Ficava na casa de um, na casa de outro, até que eu conheci esse amigo meu que foi transformista, foi onde eu passei a ficar mais tempo na casa dele, entendeu? Teve alguns gays que me levaram para casa, né? Acabei ficando na casa de um, na casa de outro, entendeu? Olha, Gabriele, eu não sei, sabe, se eu aconselharia alguém a fazer o mesmo que eu fiz. Eu não sei, sabe, eu acho que as situações são diferentes, né? Eu acho uma grande responsabilidade isso. Eu sempre tive muito cuidado com essa coisa de aconselhar os outros. Porque eu acho que o que é bom para mim não é bom para você, não é bom para o outro, entendeu? Eu acho que cada um tem que saber o que é melhor para si e buscar o que é melhor para si. Eu não me aconselharia,
sabe, eu, partindo de mim, eu não aconselharia. Eu acho que a pessoa por si própria, ela tem que decidir. Ela tem que colocar os pós e os contras. Tem que se pesar, levar em consideração. Ela está feliz naquela situação? É melhor ela sair? Sabe? Eu gosto que a pessoa haja por ela mesma, não por mim, por um conselho que eu dei. Aquilo que eu falei para você. O que é bom para mim pode ser que não seja para outra pessoa. Eu tenho muito cuidado com essa coisa de dar conselho. Eu não dou conselho, não dou. Eu prefiro que a pessoa reflita e ela mesma tira por ela própria a decisão. Mari, alguns dos seus amigos são vivos ainda? Sim, alguns. Da minha época de adolescência, né? Que a gente cresceu junto, sim. Tem alguns que estão vivos. Gabriele, teve amigos seus da rua que você conseguiu também sair dessa situação? Eu não tinha amigos na rua, sabe assim? Não posso dizer que eu tive amigos. Eu não tive amigos, não. Era coleguinha, né? De rua. Se saíram da rua, não sei. A Mari, agora eu estou por dentro. Sempre tive muita curiosidade sobre essa parte da sua vida. Se tiver mais alguma pergunta em relação a isso, pode fazer, que eu respondo. Eu acho, gente, a minha vida ela dá uma série, sabe assim? Eu pretendo futuramente escrever um livro autobiográfico contando a minha vida do começo até o fim, assim. Contar tudo, sabe? Falar de tudo, entrar na minha intimidade, sabe? Falar tudo que eu não falo no canal, porque eu sou uma pessoa que eu me preservo, né? Não gosto de me expor. Certos assuntos também é muito delicado para jogar no canal, mas para fazer um livro de autobiografia eu faria, sim, contaria a minha vida inteira, nos mínimos detalhes. Futuramente, quem sabe eu não escreva um livro. Gabriele, você chegou a passar por uma outra situação difícil que te fez pensar em voltar para a rua? Não.
Situações difíceis, já passei por várias, muitas mesmo, mas não ao ponto de me fazer querer voltar para a rua. Eu acho que você ter o conforto de estar dentro de uma casa, nem que seja de um cômodo, mas você ter um teto para ficar, ter um prato de comida, gente, é tudo. Vocês não têm noção o que é morar na rua e não ter uma cama para dormir. Então, assim, apesar das diversas situações difíceis que eu passei, que ainda passo às vezes, não me traz a vontade de morar na rua. Agora, teve situações muito difíceis que eu tive vontade de abandonar tudo, acabar com a minha vida. Isso eu já pensei algumas vezes, sabe? Eu sou bem sincera em falar aqui. Eu acho que morar na rua não, mas ao ponto de querer acabar com a vida, por um ponto final, isso sim. Mas graças a Deus foi só um pensamento idiota, né? Eu já tive essa experiência da IQM, mas depois eu já parei, já cortei isso, já fui orar, sabe? E a coisa passou. Então é isso. Amari, falando nisso, você já teve um diário? Meu diário é meu canal, Amari. É o meu canal, por isso que eu decidi. Quando eu decidi abrir o canal, além de contar a minha experiência com o sobrenatural, a mediunidade e tudo, eu decidi falar de mim, né? Então, eu costumo dizer que o meu canal é o meu diário virtual. Eu nunca escrevi um diário, né? Eu sempre tive tudo na memória. O meu canal, digamos que seja uma parte desse diário. Tanto é que eu considero o meu canal como meu diário virtual, né? Se estiver cansada, a gente vai dormir, tá? Não, tô cansada não, tô olhando para vocês. Eu vou ficar um pouco mais aqui. Já deu 2 horas e 50 de live, mas a gente pode ficar um pouquinho mais. Pois é, né? O Carlos falou que ia fazer várias perguntas para mim. Cadê? Eu compareci no encontro. Ariela também saiu, né? Não se despediu, não deu tchau, nada. Pois é, eu também estava esperando, né? Falei, nossa,
Que pergunta será que vai fazer para mim, né? Chegou no fim, nem veio, nem compareceu. Eu sou pontual, né, gente? Vocês viram que marquei, 8 horas já estava aqui. Eu, quando eu marco um compromisso, eu compareço. Pode chover pau, pedra, o que for, eu vou. Eu só não estaria aqui em último caso, tipo assim, aconteceu uma coisa muito grave, né, muito séria, não deu para comparecer, aí eu não viria, não. Mas caso contrário, estou aqui. É, uma curiosidade, Amado, uma curiosidade sobre o seu cenário. Esse quadro bonito com essas rosas, você que fez, essas flores. Eu tenho 3 telas aqui atrás de mim, né? Não foi eu que fiz, não. Eu comprei numa loja. Um quadro eu comprei de um amigo meu. O outro, o mesmo amigo meu que eu comprei, ele me deu, que é das rosas. Esse que está aparecendo, esse de flor, eu comprei. Eu não foi eu que pintei, não. São telas, né? Eu comprei. Esse das flores aqui, eu comprei numa loja de móveis usados. Achei uma gracinha o quadro. Eu falei, vou colocar no meu cenário. Mas eu amo desenho, adoraria aprender a pintar, ser uma pintora, desenhar, assim, eu gosto bastante. A Mari, são umas graças suas telas, tem bom gosto. Você tem cara de artista. Ai, obrigada. Não desenha nadinha mesmo? Não, desenhar eu desenho, mas não ao ponto de pintar uma tela, né? Eu amo desenho, adoro desenho artístico, sabe assim? Na escola, eu tirava a melhor nota da classe. Eu era uma desenhista maravilhosa. A única que tirava nota boa em desenho era eu. Eu amo desenhar. Eu só não consigo pintar, né? Tipo assim. Mas o meu sonho era pintar, pegar uma tela, sabe? Desenhar um rosto, desenhar uma paisagem. Eu amo paisagem. Então, desenhar uma paisagem é pintar, como esses quadros, né? Pintar flores. Então, é isso. Eu desenho super bem. Augusto Cândido, boa noite, Gelsia. Oi, boa noite, tudo bom? Estava pensando em você agora. Eu falei, nossa, será que o Augusto não vai aparecer? Olha só, acabei de pensar, você veio. Gostaria de ter entrado na live antes, mas estava fora de casa. Não, imagina, que isso.
fique tranquilo. Eu gravei um relato na live, depois você, depois que eu terminar a live, quando você tiver um tempinho, você assiste. Ficou interessante o relato. Eu estou ótima. E você? Tá tudo bem por aí? A Mari, aqui em Limeira, eu já tentei achar, sabe, uma escola de desenho para pintura, né? Desenho artístico, para pintar a tela, tudo, mas eu nunca encontrei uma escola, professor. Já encontrei pela internet, né? Mas o professor é maravilhoso, mas mora muito longe, não tem como. Eu teria que ficar hospedada num hotel em outra cidade para fazer o curso, né? Mas então para mim não é viável, seria bom se estivesse aqui em Limeira. Ah, que bom que você está bem, fico feliz em saber. Mari, eu arrisco uns traços também, mas não desenho muito bem. Queria poder te mostrar qualquer hora. Ah, que legal, que bacana. O que você desenha? Que tipo de desenho você faz? Eu gosto muito de rostos, desenhar rostos, paisagem, animais. Ai, adoro animais. Flores. É um desenho artístico, né? Na verdade, engloba tudo. Manda por e-mail. Você não consegue? O que você acha? Tipo assim, você faz algum desenho, fotografa, manda foto pelo e-mail. Sim, eu adoro. Adoro desenhar animais também. Ah, tudo, né? Na verdade, é tudo. Objetos, tudo. Tudo que você imaginar, eu adoro, eu amo. Aqui em Limeira tinha um rapaz, é uma graça ele. Ele sentava lá na praça, ele desenhava a gente, na hora, assim, coisa de 30 minutos ele fazia um rosto. Nossa, eu ficava assim, passada. Adorava. Tinha uma mão para desenhar, nossa. Meu e-mail você tem, né? Quer que coloque aqui? Eu não preciso. Augusto, se você está aqui, pode interagir, pergunta o que você quiser. Para vocês que estão aqui na live, né, gente? Eu estou aqui respondendo perguntas aleatórias em relação aos meus vídeos, algum relato que vocês assistiram, entendeu? Então, eu estou aqui tirando dúvida, respondendo vocês. Esse é o e-mail.
Cadê vocês? Estou pensando em algo para perguntar, pois meu pensamento está lento. O que vocês estão fazendo aí, gente? O que vocês estão fazendo? Tá todo mundo quietinho, ninguém fala nada. Augusto, antes de você entrar para a Umbanda, você nunca tinha visto ou tido contato com nenhum guia seu de Umbanda, mesmo sem saber que eram? Então, contato com meus guias, não, mas eu iniciei no Espiritismo, né, como eu já falei, no Espiritismo kardecista, mesa branca, e lá tinha uma vidente, ela via minha cigana. Ela via minha cigana. Então, era ela que via e falava para mim. Eu nunca cheguei a ter nenhum contato com os meus guias antes de entrar na Umbanda. Mas pessoas de fora, sim. Pessoas que não era médium, inclusive, chegou a ver também a minha cigana, né? Mas eu mesmo, assim, eu nunca vi, né? Fui para Umbanda sem ver os guias, né? Mas muita gente me via e falava. Então, Augusto, eu acho, não seria uma clarividência, né? Seria uma vidência, porque pelo que eu sei, pelo que eu estudei, o que eu tenho é evidência, né? Não chega a ser uma clarividência. O que é uma clarividência? Uma clarividência é você vê o mundo espiritual como você vê o mundo material, né? Você vê tudo. Eu não vejo tudo, sabe assim? Então tem diferença, sabe? Eu tenho vidência. Então não chega a ser clarividência, não. E a evidência que eu tenho é assim, às vezes eu vejo, às vezes não vejo, não é sempre, não é todo dia. Eu vejo, quando eu vejo um espírito, por exemplo, é coisa de segundo, sabe? Passa um vulto, é coisa muito rápida. Então, muitas das vezes não dá nem para ver detalhes, nada. Seria isso. Tem pessoas que falam, né, que eu tenho clarividência, mas eu não acho que é clarividência, não. Eu acho que as pessoas confundem um pouco. Eu acho que evidência é uma coisa, claro, evidente é outra coisa, né?
Adoraria ter a clarividência, né, para poder ver mais coisas. A Mari, estou ficando com sono. Aqui já deu 3 horas de live. Acho que eu vou parar também, gente. Augusto, eu também gostaria de ser clarividente. Deve ser bom poder lidar, conversar com o mundo espiritual diretamente, porque infelizmente a gente acaba muitas vezes ficando dependente de outros médiums. É verdade. O, o bom, o bom e o ruim é porque a gente vê coisa boa, coisa ruim, né? No mundo espiritual, não é só coisa boa, não. Faz parte, né? Vem no pacote também. Ai, mas é isso, né, meus amados? São 3 horas e 10 minutos de live. Eu acho que eu já vou encerrar, né? Já está um tempão já. Outro dia, daí eu volto aqui para a gente conversar. Eu deixo fixado num comentário em um dos vídeos quando eu irei fazer live de novo. Eu aviso vocês com antecedência. A hora passou rápido, né? A gente nem viu. Gente, combinado então? A gente encerra a live? A Mari, o relato foi ótimo, o papo também. Ai, que bom. Eu também gostei, achei que foi super, super legal. E eu quero fazer mais live, viu? Vou aparecer aqui mais vezes, mas eu aviso vocês antes. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê nos vídeos. A gente se vê na próxima live. Aviso antes, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada por tudo. Obrigada por estarem aqui. Um beijo grande. Até mais. Até a próxima. Fui.